Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa sexta aula da revista de adolescente, nosso segundo trimestre de 2021, onde na ocasião estamos estudando hoje um assunto muito importante. Na lição passada nós ouvimos sobre o pecado como um grande problema e hoje nós temos aqui a oportunidade de estudar a solução de Deus para a vida do homem. Ficamos felizes em saber que existe uma solução para um grande problema. O grande problema é o pecado, a solução é a pessoa bendita de Jesus, quando cremos nele de todo o nosso coração. Aqui a palavra do Senhor nos fala através de João capítulo 3 e no versículo de número 3, sobre a resposta de Jesus a Nicodemos. Nicodemos, que era um homem, um dos líderes de Israel muito conhecido, um homem piedoso, que fora ter com Jesus à noite para ouvir um pouco da sua palavra. E naquele momento ele saúda o mestre e Jesus fala para ele a grande necessidade, acerca de uma grande necessidade que ele tinha, que era de salvação. E para ser salvo ele precisava, evidentemente, nascer de novo. Então nós temos aqui esse assunto. Cremos na salvação, o novo nascimento. É necessário nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: eu afirmo ao Senhor ou a você que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nesta lição, nós estudaremos a necessidade de o ser humano nascer de novo, através da fé em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que é quem está trabalhando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos levar a Deus. A palavra do Senhor mostra que isso acontece pela graça. A carta aos Efésios 2,8 afirma que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, quer dizer, não vem de nós mesmos. É um dom de Deus, é algo que nós necessitamos e Deus está nos dando gratuitamente por sua infinita graça. Então, estava ali Deus em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. É o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 19. Então, esta foi a solução de Deus para o grande problema da humanidade, que foi estudado por nós na lição passada. Havia um grande problema, Deus enviou também uma grande solução. Então, na nossa introdução de hoje, e eu quero frisar aqui, os assuntos que estamos estudando são assuntos de extrema importância para todas as faixas etárias, como os amados que estão na adolescência, estão na fase de aprendizado, estão aí com seus neurônios afinados para aprender as coisas. Nada melhor do que aprender as coisas do nosso Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Ele tem enviado através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, para nós o conhecermos melhor e nos desviar do mal. Então, nos é ensinado que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas por que desde a fundação do mundo? Porque desde a fundação do mundo que Deus já tinha esse projeto, esse plano de salvar a humanidade. E Ele sabia que não haveria condição nenhuma de salvação senão pela morte substitutiva de um cordeiro. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos fala isso, que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Então este versículo mostra que Deus não foi pego de surpresa, quando o homem pecou ali no Jardim do Éden, quando o pecado adentrou o mundo. Deus não foi pego de surpresa. Na verdade, Deus já tinha um plano, já tinha um projeto.
infalível até, posso dizer. Então, lembra daquela qualidade divina que estudamos na segunda lição, que no caso eu não gravei aqui para os amados, mas aqui com o pessoal da congregação local, nós estudamos na lição número 2 sobre a onisciência de Deus. Ou seja, Deus sabe tudo e todas as coisas, né? Deus conhece tudo antes mesmo que venham a acontecer. Diferentemente de nós, Ele conhece o passado, o presente e conhece também o futuro. Antes do pecado entrar no mundo e antes mesmo de o mundo ser criado, o Pai havia planejado entregar o seu Filho em lugar da humanidade. Ele conheceu todas as coisas desde o princípio, tanto a consequência da liberdade do homem, quanto a motivação das suas escolhas. Deus já sabia de tudo. Deus já sabia de tudo, né? Deus não estava enganado quando nos criou a sua imagem e semelhança com capacidade de escolher, né? Então, está em nós aí uma capacidade muito boa, muito bela, porém, algo em que nós devemos pedir muito a graça de Deus para não tomarmos as decisões erradas. Temos o direito de decidir, de escolher, e Deus não vai interferir nisso. Deus não vai interferir, vai nos deixar à vontade. Porém, as consequências, elas são reais. Então vamos pedir a Deus que nos ajude, nos oriente, nos conduza pela sua palavra, para fazermos as escolhas mais acertadas que existe disponível para nós. Então, nós vemos que quantas vezes nossos pais nos pediam para não fazermos determinada coisa. Por quê? Porque essa determinada coisa pode trazer uma consequência, né? Mas desobedientemente muitas vezes não ouvíamos. Nos dávamos mal, certamente. Em seguida, aliás, quem tomava o prejuízo éramos nós. O prejuízo do pecado foi caro, né? O prejuízo do pecado foi além do que podemos imaginar. Era preciso o Cordeiro de Deus morrer em nosso lugar. Sim, era necessário uma pessoa pura, inocente e amorosa morrer no lugar do pecador. E isso aconteceu. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Estava Ele na cruz levando os nossos pecados, as nossas dores e nos dando a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. Isso é muito bom. Nós temos aqui um primeiro tópico: a expiação expia o quê? Né? Para compreendermos o valor da morte de Jesus de Nazaré, sua conexão com a nossa realidade de pecado e a salvação da vida através da cruz do Calvário, precisamos saber o conceito de expiação. O que é isso? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, a ideia básica da expiação está ligada à reparação de um mal, né? A satisfação das exigências da justiça por meio do quê? Satisfação, né, das exigências da justiça por meio do pagamento de uma penalidade. Logo, a expiação é o sacrifício cuja finalidade é o de reparar os pecados da pessoa ora cometido. Então isso é algo muito, muito importante. Não tem outra maneira, né, dos pecados serem reparados, né? A ideia de sacrifício é universal. Lendo um livro de história, você verá que muitas religiões têm a figura do sacrifício como um elemento de punição. Alguém mata um animal ou um ser humano para oferecê-lo a um Deus a fim de receber a aprovação divina. Mas uma pergunta pode ser feita: qual a diferença do sacrifício da Bíblia para os sacrifícios dos povos de outras religiões? Existe uma diferença.
e nós devemos conhecê-la bem de perto. Em primeiro lugar, é que na Bíblia não há sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano de uma própria pessoa. Deus não exige que você mate seu filho para poder você ser aceito, ou um amigo, ou uma criança, um adolescente, de forma nenhuma. Então, Deus proíbe terminantemente alguém de fazer sacrifício, oferecendo o ser humano como oferta. Nós encontramos isso, inclusive aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, onde Deus vai dar para a gente uma direção, um norte aí, do que se trata essa proibição. Né? Ele não aceita em forma alguma sacrifício de pessoas humanas. Então, outra diferença está na individualidade do pecado. Enquanto que em outras religiões a responsabilidade do pecado não é individualizada, na Bíblia, para não se punir um povo inteiro, o Deus amoroso responsabiliza a pessoa que comete o crime, devendo ela comparecer pessoalmente à casa de Deus para oferecer os sacrifícios. Então, era por isso que lá na época de Israel, lá no povo hebreu, a pessoa que pecava era ela que tinha que levar o cordeiro para fazer sacrifício, para expiar a sua culpa. Então ela levava aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, né, apresentava diante do sacerdote e ele fazia aquela expiação, né, para reparar o pecado daquela pessoa. Então surge um mistério, ou melhor, então surge um sistema de sacrifício no Antigo Testamento, que durou até o ano 70 depois de Cristo, descrito nos Evangelhos. Então, para a remissão do pecado da humanidade, foi preciso Deus, Pai, entregar o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. O Nazareno entregou voluntariamente a sua própria vida por amor ao mundo, enquanto que as vítimas de outros sacrifícios são vítimas que são levadas, ora enganadas, ora são levadas forçadamente. Jesus se entregou. Jesus não foi pego, ele ali se retorcendo, trocando socos com aqueles homens, reagindo. Não. Quando eles aparecem, Jesus simplesmente se entrega. Ele havia dito na sua palavra que tinha poder para dar a sua vida e tinha poder para tomá-la de volta. Então foi isso que ele fez. Ele deu sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, sentado à direita da majestade nas alturas. Então vamos falar um pouco sobre a morte substitutiva de Jesus, que é o nosso segundo tópico. No Antigo Testamento, os sacerdotes apresentavam uma série de sacrifícios para salvar o povo e a si mesmos. Os próprios sacerdotes precisavam também fazer sacrifício por si próprios. Eles sacrificavam o quê? Touros, bodes, ovelhas. E certa vez o rei Salomão fez um incrível culto de sacrifícios de animais para pedir perdão a Deus e consagrar um templo. Nós encontramos isso em 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 62. Imagine um estádio de futebol cheio de touros e de ovelhas sendo sacrificados por intensos 14 dias. Foram 14 dias de sacrifício. Certamente não seria um espetáculo bonito de se ver, né? Não seria nada agradável. Mas quando lemos 1 Reis 8, percebemos a sinceridade do rei e dos sacerdotes e a expectativa do povo em adorar ao único Deus. O povo estava disposto em cumprir aquilo que o Senhor exigia e que era necessário para remi-los, né, pelo menos temporariamente,
dos seus pecados. Por que temporariamente? Porque eles precisavam retornar ali novamente para fazer os mesmos sacrifícios, né? Então, por isso, Deus responde positivamente ao rei Salomão. O Senhor falou com Salomão e o seu povo. Entretanto, nem sempre foi assim. Não demorou muito e o culto a Deus se transformou em uma reunião mecânica e numa forma de ludibriar pessoas inocentes, de enganar pessoas inocentes. Olha, o que o profeta Oséias profetizou quando ele disse: eu quero que vocês me amem. Olha que interessante. E não que me ofereçam sacrifícios. Veja que chegamos a um ponto crucial. Veja que chegamos a um ponto fundamental para aplicarmos as nossas vidas nos dias de hoje. Muitas vezes nós pensamos muito no que fazemos, fazer coisas para Deus. É muito importante fazer coisas para Deus. Mas esse trabalho, esse serviço, ele precisa ser o resultado do amor pelo próprio Deus. Porque em vez de sacrifícios, Deus deseja contemplar nos seus filhos um coração bem disposto a amá-lo. E ele diz também para o povo, em vez de vocês me trazerem ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Ou seja, amor e obediência é tudo que Deus procura em você. É tudo que Deus procura em mim, é tudo que Deus procura em nós. Amor e obediência. É que nós o amemos, que você o ame e é que você o obedeça também. E aqui o problema não era o sacrifício, de maneira nenhuma. O problema era apresentar sacrifícios a Deus sem amá-lo. Era uma forma de culto vazia. Era algo bem mais pendendo para a hipocrisia, né? O que é difícil diante de Deus de alguém conseguir enganá-lo. Nós enganamos a nós mesmos, se quisermos poderemos enganar os outros, mas Deus ninguém pode enganar. Então, sem desejar intimidade com Ele, aliás, participar do culto a Deus sem reverenciá-lo, isso Deus não se agradava, né? Sem desejar intimidade com Ele. Então, o Pai contempla o coração de cada ser humano. Sabe bem o que de fato passa pela nossa mente e qual é a nossa intenção. Já vemos um pouquinho atrás no nosso comentário de que Deus é onisciente. Então, Deus sabe tudo, conhece todas as coisas. Então, Deus enviou seu Filho para morrer por nós de uma vez por todas. João 3,16 vai dizer que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a fim de que nunca mais homens e mulheres precisem de qualquer sacrifício para tirar o próprio pecado. O sacrifício de Jesus é um sacrifício único e universal. É um sacrifício válido para todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas. Basta que possamos confiar em tudo que Ele já fez por nós na cruz. Entendemos que Jesus morreu em nosso lugar e sua morte é poderosa e suficiente para nos redimir de todo o pecado. A morte de Jesus nos resgata do domínio do pecado. Os israelitas, praticamente todos os dias, precisavam fazer sacrifícios. Jesus fez um único sacrifício, uma única vez, e crendo nele de todo o nosso coração, seu sangue nos lava, nos purifica do pecado, somos justificados pelo nome dele, pelo Espírito dele e pela fé na sua pessoa gloriosa. Esse sacrifício está ativo e vivo em todos os tempos e em todas as épocas. Ele fez isso, para nos perdoar de qualquer circunstância que outrora nos envergonhava.
É horrível sentir vergonha por uma coisa que fizemos e que sabíamos que não era para ser feita. Olha, se você está assim, passando por um momento como esse, e se esta palavra tem alcançado o seu coração, saiba de uma coisa: agora já não existe condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, não há condenação nenhuma. Já não temos razão para ficar cabisbaixo diante de Deus, já não temos razão para ficar envergonhados, tristes, se sentindo inúteis, sem valor, por causa que o sacrifício de Jesus nos libertou do poder do pecado e da morte e nos reconciliou com Deus. E isso é muito importante. Então, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Amém? O que aconteceu? Você nasceu de novo pela fé em Jesus. O texto de referência para a nossa lição conta a história de um mestre judeu, fariseu e de nome Nicodemos, que dialogou com Jesus num certo lugar da Galileia. Ele reconheceu que o Nazareno era mestre e que Deus era com ele. Mas o Senhor não se deixou levar pelo elogio. Logo ele responde para Nicodemos: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, não bastava elogiar Jesus. Era preciso crer em tudo que ele falava. Porque quando cremos, nascemos de novo. Recebemos uma nova vida. Temos agora o direito de filiação com Deus. Deus passa a ser nosso Pai, nós passamos a ser seus filhos e filhas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, porque ele estava com a sua mente ligada na lei, no mundo das concepções terrenas. Ou seja, quando ele diz, para nascer de novo, eu preciso retornar ao ventre de minha mãe, quer dizer, Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava falando. De um nascimento através da fé no que ele diz, no que ele fala, na sua pessoa gloriosa. Então, para nascer de novo, o homem deve crer que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a fim de não perecermos. Né? Como está escrito, que nós já citamos agora. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna garantida. O resultado dessa entrega de Deus é a vida eterna a todos quantos crerem no presente de Deus. A salvação, Jesus é um presente de Deus. Jesus não é uma conquista minha. A salvação não é uma conquista minha. É uma dádiva de Deus. É dom de Deus. Nós passamos a ser, através do novo nascimento, nova criatura. Ou nascidos de novo, quando cremos de todo o coração e com toda a nossa força e pensamento que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você já pensa assim? Você já sente dessa maneira? Você tem consciência de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você reconhece que Jesus Cristo e somente por meio dele se tem salvação? Se você reconhece e crê, então você é um nascido de novo. Tem uma nova vida com Deus. A palavra vai dizer para nós ainda que, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, obtemos o perdão das nossas transgressões. Olha que coisa maravilhosa. Mediante a obra da cruz, a nossa dívida foi para sempre quitada, cancelada e anulada. Essa dívida nós nunca poderíamos pagar. Era muito grande. Nós não tínhamos com que pagar. Deus enviou o seu Filho como um presente, como um tesouro para pagar nossa dívida.
né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías capítulo 53. Então, ninguém agora, diante disso, pode apresentar quaisquer acusações contra nós, porque Deus nos justificou em Cristo Jesus. Então, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Arrepender-se e crer no Evangelho. Duas coisas muito importantes. Ora, posso dizer que simples, ora, posso dizer que não. Simples por se tratar de algo pequeno e que a gente ouve corriqueiramente falar a respeito. Mas digo que não é simples porque somente o Espírito de Deus, diante de um coração quebrantado, para realizar uma obra dessa magnitude. Então, arrepender-se do quê? De quem nós somos, pecadores, né? E do que fazemos também, e às vezes até mesmo do que pensamos, ou do que falamos contra as outras pessoas. Enfim, nos arrependemos por completo de todo e qualquer falha, de todo e qualquer defeito. Da raiva que sentimos, da mentira que às vezes soltamos, do engano, do fingimento. Enfim, arrepender-se de todo o coração é necessário. Crer que tudo o que o Evangelho disse que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus, é a mais absoluta verdade. Crer de todo o coração que nós merecíamos ser condenados por Deus. Nós merecíamos. Mas, pelo seu amor, Ele enviou a Jesus para nos salvar. Não fui eu que tomei a atitude, foi Ele. Então, louvado seja Deus por isso. Na verdade, somos pecadores que precisamos de um Salvador. E só existe um, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando nascemos de novo, não significa que nunca mais pecaremos, pois somos falíveis e de carne, osso, e existe em nós ainda uma natureza que ainda não está 100%, totalmente, completamente restaurado ao seu estado, assim como Deus criou a princípio. Mas temos o Espírito Santo que conscientiza-nos dos nossos pecados e a Jesus Cristo, Filho de Deus, que está à direita do Pai, como nosso advogado fiel, intercedendo por nós. Isso não nos dá direito de pecar voluntariamente, mas nos dá direito de buscar o perdão caso haja um deslize e cometemos algum tipo de erro, findamos nos voltando para Deus e pedindo o seu gracioso perdão. Amém? Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje. Peço a Deus que abençoe a sua vida. Permaneça firme em nome de Jesus. Logo, logo estaremos gravando mais uma videoaula, a 7ª lição da nossa revista, que falará sobre o batismo no Espírito Santo. Pecado foi solucionado por Jesus. Agora, tornamo-nos filhos de Deus e, além da salvação que o Senhor nos dá gratuitamente como dom, ainda vem mais bênção pela frente. Até a próxima aula em nome de Jesus.